Olá, pessoal. Vamos começar nossa segunda unidade, que versa sobre MASP, Metodologia de Análise e Solução de Problemas, onde, além de trabalhar a metodologia em si, com as ferramentas da qualidade associadas, nós vamos também ter uma atenção muito forte em processos. Afinal, como nós vamos discutir nesse vídeo de agora, não é possível melhorar produtividade, melhorar qualidade sem ter processos adequados, sem ter processos bem definidos, bem planejados, controlados, a fim de que as oportunidades e necessidades de melhoria possam ser identificadas e cumpridas. Bom, esse é exatamente o ponto que nós devemos iniciar a nossa discussão. Nós só podemos assegurar que haja qualidade no produto ou no serviço através da qualidade do processo. Qualquer outra forma é algo provisório, é algo caro e algo que não é confiável. Que a qualquer momento nós podemos ter um problema mais sério, de maior proporção em nossas mãos. Então, por exemplo, se a gente tivesse um excelente sistema de inspeção, com vários inspetores, olhando 100% dos produtos fabricados em uma empresa, pensando no contexto industrial, a gente poderia até imaginar que o cliente receberia produtos de qualidade, dentro do padrão estabelecido, dentro do padrão especificado, sem falhas, sem erros. É um pensamento coerente, mas percebam o custo que isso envolve, percebam a baixa agregação de valor nessa operação, tá? Muito recurso para baixa agregação de valor, né? Não agrega valor a inspeção, na verdade. E percebam também que a inspeção é um trabalho manual, é um trabalho que exige muito da sensibilidade, da atenção, e é um trabalho que é susceptível também a erros. Então, certamente, falhas iriam acontecer. Como é que eu posso, de fato, garantir que um produto tenha qualidade, que o cliente receba aquilo que ele contratou, aquilo que ele espera, e tudo isso num custo baixo, num custo operacional reduzido, competitivo, somente se eu tiver processos de qualidade. Um processo que tudo que foi previsto seja realizado adequadamente, a contento, sem erros, sem falhas, no tempo certo, utilizando os recursos na medida apropriada. Se o nosso processo funciona dessa maneira, o resultado é muito mais previsível e a consequência vai ser a entrega de um produto ou de um serviço dentro do padrão esperado pelo cliente, sem a necessidade de fazer inspeções sucessivas. E uma definição que a gente pode começar a nossa análise para processo é que processo é um conjunto de tarefas sequencialmente dispostas visando o alcance de determinado resultado. Nós podemos tentar entender essa definição, talvez esquematicamente seja mais fácil, olhando para essa figura aqui que eu estou desenhando. Então imagine que cada caixinha dessa é uma etapa do nosso processo. Então nós temos várias etapas sucessivas, integradas, interdependentes. E essas etapas recebem entradas. Essas entradas representam tudo que o nosso sistema precisa para funcionar: material, informações, pessoas, conhecimento. E essas entradas são transformadas ou atuam no processo de transformação dentro de cada uma dessas etapas, de forma a gerar, ao final de todas elas, um resultado, que seria uma saída, um produto ou um serviço que seria encaminhado a um cliente. O cliente é aquela pessoa para quem essa saída foi prevista, para quem essa saída foi dimensionada. Pode ser um cliente interno, pode ser um cliente externo. Percebam que é através dessas etapas, através dessas transformações que nós estávamos conversando, que acontece a agregação de valor. Ou seja, aquelas características que o cliente estaria disposto a pagar, aquelas características que para o cliente são fundamentais, que fazem com que ele opte pela nossa empresa e não pelo concorrente, são agregadas nessas etapas. Portanto, é necessário que haja o máximo de atenção em cada uma delas para garantir que esse valor seja agregado de uma forma adequada, de uma forma pertinente.
Percebam que com essa definição a gente pode chegar a algumas conclusões importantes. Primeira delas, o resultado gerado, tá? Esse resultado aqui, é função de tudo que aconteceu nesse processo. É função das etapas, é função das atividades e é função das entradas colocadas aqui. Se nós tivermos entradas adequadas, se cada uma dessas etapas funcionar de forma perfeita, o resultado é mera consequência. O resultado positivo será alcançado. Entretanto, se houver alguma falha ou na disponibilização das entradas, ou ainda na execução de cada uma dessas atividades básicas, críticas do processo, a consequência é que esse resultado não vai ser bom. Ele vai ter que ser retrabalhado, ele vai ter que ser separado, mas o fato é que provavelmente ele não vai atender a necessidade desse cliente, para quem todo esse planejamento e para quem todo esse esforço está sendo direcionado. Tá? Então é importante ter essa visão, até porque, percebam, quando se fala que o resultado é função de tudo que antecede, em termos de etapas, em termos de entradas, o que nós estamos de fato apontando é uma relação causa e efeito, que nós já havíamos trabalhado lá no BSC. O BSC funciona dentro dessa concepção, mas agora, aqui em termos de processo, isso se torna até um pouco mais evidente. E de fato, um elemento fundamental dentro do processo é esse relacionamento causa e efeito. E de uma forma bem coloquial, a gente poderia dizer que sempre que algo acontece, ou seja, sempre que existe um efeito, um resultado, um fim é alcançado, é porque um conjunto de causas, de condições, meios influenciou. Essa propriedade que vocês estão vendo nos indica que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem uma justificativa. Então, voltando para cá, olhando para o nosso diagrama, o efeito, o resultado, o fim é isso aqui. Então, o que o processo gera é o efeito. E os meios, as causas, as condições, é tudo aquilo que influencia esse efeito. Portanto, é tudo aquilo que está atrás, né? No caso, as entradas, as etapas que são realizadas. A partir do momento que essas causas, que essas condições forem apropriadas, a consequência natural que se espera que aconteça é que esse efeito também seja adequado. Isso é relação causa e efeito. Portanto, seguindo então essa lógica, a gente poderia chegar a uma outra definição para processo, que seria essa aqui. Processo é um conjunto de causas que provoca um ou mais efeitos. Esse conjunto de causas está representado pelas entradas, está representado pelo que acontece em cada uma das atividades do processo, e o efeito é exatamente o resultado que deve ser gerado, aquilo para o qual o processo foi planejado para realizar. É muito importante, inclusive, tentar contextualizar essa definição dentro da esfera do MASP. Vejam o seguinte, nós estamos falando em resolver problemas. E esse problema, se a gente vai detalhar um pouco mais na frente, esse problema pode ser um desvio, pode ser uma falha que aconteça, pode ser uma queda na qualidade, uma queda na produtividade, mas esse problema pode ser também relacionado a uma necessidade de melhoria que hoje a gente não consegue ainda implementar. Eu preciso evoluir, eu preciso chegar em resultados melhores, mas não sabemos ainda, a priori, a princípio, o que deve ser feito para isso. Em ambos os casos, nós temos um problema. Então vejam, se nós tivermos a necessidade de corrigir uma falha, se acontecer uma falha no nosso processo, se esse nosso resultado aqui, por exemplo, sempre foi positivo, sempre alcançamos um ótimo resultado, e agora esse resultado deixou de acontecer, é coisa diferente em termos de causas, em termos de condições, passou a vigorar no nosso processo. Então, o que a lógica nos diz? Se eu quero retornar o meu resultado ao estado original, ao estado anterior, que era aceitável, que era adequado, eu preciso identificar qual foi dessas causas,
dessas causas, ou quais foram dessas causas em que houve alteração. Vou identificar isso, vou fazer um plano de ação para a sua correção, para o seu ajuste, para que a partir daí a gente possa voltar a funcionar, gerando o resultado da forma anterior. Ok? Da mesma maneira, se eu consigo manter um resultado adequado, satisfatório, desejado, isso não é obra do acaso. Isso não é uma situação aleatória. Isso é um trabalho, isso é fruto de um trabalho bem planejado, bem definido, de um processo controlado, que garante que todas as condições necessárias para que esse resultado seja gerado estejam mantidas, estejam sendo disponibilizadas no nível, na condição apropriada. Tá? E uma situação de melhoria? Como é que a gente poderia contextualizar uma situação de melhoria nessa ilustração? A ideia é a seguinte: é uma coisa também bem evidente, dentro do princípio da relação causa e efeito. Eu não vou conseguir nenhum resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Se eu quero chegar num resultado diferente, num resultado melhor, eu tenho que passar a trabalhar, eu tenho que passar a fazer esse trabalho de uma forma diferente, de uma forma melhor. Então nós precisamos identificar que resultado novo nós queremos gerar. Eu quero mais qualidade, eu quero mais produção, eu quero mais segurança. O que eu quero ir, aonde eu quero chegar adicionalmente? Em função dessa nossa necessidade, nós vamos estabelecer que condições devem ser alteradas, devem ser modificadas. Por exemplo, talvez eu precise de funcionários mais qualificados. Talvez eu precise de uma matéria-prima melhor ou de uma matéria-prima diferente, de novos equipamentos. Talvez eu precise de uma frota maior para fazer entregas mais rápido, entregar um volume maior de produtos e assim conseguir chegar em um resultado superior. Então, essas condições, em função do nosso desejo, do nosso resultado, precisam ser identificadas e, a partir daí, implementadas. Somente dessa maneira o resultado positivo, favorável, poderá ser alcançado. Tá? Então, esses dois slides que a gente viu têm exatamente esse foco, esse intuito de deixar claro a relevância do processo, a necessidade de nós gerenciarmos adequadamente o processo, tanto para garantir a manutenção dos resultados quanto da melhoria. E a gente vai continuar vamos um pouco mais além no próximo vídeo, entrando em uma definição um pouco mais clara e objetiva sobre como nós podemos fazer esse gerenciamento. Esse era o intuito desse vídeo agora.